Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos nos mercados de investimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nesses ativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como já de padrão, eu quero estar analisando com vocês o Bitcoin e tentar encontrar as regiões aí importantes que precisamos se manter agora já no curto prazo. O Bitcoin está na casa agora aproximadamente dos US$ 90 mil. Ele chegou a testar os US$ 94 mil, perdeu força e tem recuado um pouco o preço mesmo com o S&P 500 renovando as máximas históricas, inclusive hoje. Então vamos estar analisando aí quem será que está fazendo essas compras do Bitcoin nesse momento, se as sardinhas estão comprando, se os grandes players estão comprando ou se de fato estão vendendo, se está tendo interesse nessa alta, se teve interesse na alta do Bitcoin, está tendo interesse das grandes instituições nessa queda que estamos tendo também. Quero estar analisando regiões de liquidez que tende a atrair o preço do Bitcoin, então recomendo fortemente que você assista o vídeo até o final, que eu vou estar trazendo essas regiões em que o preço tende a ser atraído, e no final vou falar um pouco da política macroeconômica também. Hoje tivemos dados do payroll, isso movimenta muito o mercado de modo geral e influencia diretamente aí nas tomadas de decisões do Fed sobre um possível corte de juros ou não. Então, é sobre essas coisas que eu vou estar falando com vocês hoje. Então, recomendo que vocês fiquem até o final do vídeo, que é um conteúdo bem bacana. Beleza? Então, sem mais delongas e sem vinhetas, vamos para a análise de hoje. Então, eu quero estar começando aqui com vocês, já trazendo esse gráfico aqui, que eu tenho trazido já há alguns dias para vocês, né? Esse gráfico, eles representa basicamente as ordens das sardinhas, né? As ordens que representam até 1K, e esse gráfico de cima é acima de 100K. Os grandes players, né, que se de fato estão comprando ou estão vendendo. E aqui é nítido, né, que os grandes players, né, já está vendendo o ativo há algum tempo. Esse gráfico aqui é de 1 hora, mas se analisarmos um gráfico de 6 horas, que ele fica um pouco mais amplo, da mesma forma dá para notar que já está vendendo há muito tempo, né? Um preço, eles estão fazendo esse movimento de realização, de distribuição há algum tempo. Mas o que me chamou a atenção nesses últimos dias é que as sardinhas estavam voltando a comprar com muita força, né? Elas tinham parado de fato de comprar um pouco, né? Quando eu analiso no gráfico de 6 horas, eles tinham parado, estavam começando a abrir mão das suas posições, e isso é muito positivo, porque quando nós vemos as sardinhas mais negativas, normalmente elas estão vendendo no lugar errado, e quando elas estão comprando, elas compram no lugar errado. Então, eu não gostaria de ver esse gráfico voltando a subir como voltou a subir nessas últimas horas, nesses últimos dias. E eu acabei notando que na data de ontem, mais precisamente, ontem por volta ali das 4 horas da manhã, né? Aproximadamente 4 horas da manhã, teve um movimento de venda das sardinhas aí significativo, né? Elas começaram a ficar um pouco mais negativa. Nota que já tinha um bom tempo que não tinha esse movimento de venda assim tão massivo delas. Então, isso é um ponto positivo. Eu gostaria de continuar vendo elas mais negativas, continuando a vender. Se de fato eu notar que as sardinhas estão voltando a vender, esse gráfico voltar a cair, é o primeiro ponto positivo aí que me dá um insight de acreditar que o Bitcoin pode estar encontrando pelo menos um fundo momentâneo. Tanto que esse movimento de alta que foi estabelecido, eu disse nas minhas redes sociais que eu não estava confiante porque estava sendo alinhado com as sardinhas comprando, né? As sardinhas estavam comprando muito e basicamente as grandes instituições vendendo. E eu disse isso nas minhas redes sociais, eu até deixo o convite aqui, se você não me segue, é @monetize seu dinheiro underline. Eu disse isso lá no meu Instagram, recomendo fortemente que você siga, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E foi nesse vídeo aqui, ó, vendo ao som de violino. Eu deixei claro para vocês que eu estava vendendo parte das minhas posições ali por volta da casa dos US$ 94 mil, porque ele não estava sendo alinhado com os meus indicadores de sentimento. Eu estava vendo as grandes instituições vendendo, eu estava vendo as sardinhas ainda comprando muito, e eu não estava tendo essa confirmação também aqui do Open Interest. Quando o preço chegou próximo dessa região aqui, ó, já dos US$ 94 mil, nota que o preço continuou subindo e basicamente o Open Interest não acompanhou, começou a ter queda de Open Interest, né? E por mais que depois teve uma pequena retomada, o Open Interest começou a cair. Isso já me antecipou o fato de repente, o Bitcoin precisar de uma certa recuperação, um certo gás aí para continuar a retomada. Nós estávamos também com RSI sobre comprado, né, numa hora, então tudo isso foi um insight para eu acreditar que o Bitcoin precisava de tomar um certo fôlego para voltar a subir. E nessas últimas horas, o Bitcoin com essa queda, nós não tivemos assim um movimento de open interest muito interessante, muito pelo contrário, teve até um pequeno aumento de open interest com a queda. Isso não é legal, eu gostaria de estar vendo o open interest caindo bastante com esse movimento de queda, e não foi o que aconteceu. Então, quando ele caiu, o open interest subiu, e quando ele tentou voltar a subir, o Bitcoin, o open interest caiu. Então, esse foi um padrão típico ali de lateralização, em que o preço precisa de encontrar mais fôlego, precisa de ter uma nova entrada de open interest para ele retomar um movimento de alta, e é o que está faltando. Um fato bem negativo, nós voltamos a ter um aumento dos longs e shorts, né? Também quando chegamos naquela casa ali, já dos
dos 94 mil dólares, quando o preço começou a cair, as pessoas começaram a abrir bastante long, né? Isso é muito ruim. O que eu gostaria de estar vendo é o preço caindo com as pessoas mais negativas, abrindo mais posições de short, né, como aconteceu aqui em momentos anteriores, que o preço estava subindo e as pessoas estavam shortando. Então, se nós vermos o preço subindo com as pessoas shortando, existe a possibilidade do preço continuar a subir. Porém, se o preço começa a cair e as pessoas começam a abrir long, nós também enxergamos a possibilidade de continuar havendo mais quedas, até mesmo para deixar as pessoas, liquidar essas pessoas que estão shortando. Então, o que precisamos ver nesse gráfico? Com a volta do Open Interest, com a subida do preço e essas pessoas, esse movimento aqui de long e short volte a cair. De fato até está começando, nós subimos para um patamar de 2,4 long para cada short, está começando a cair novamente, mas eu gostaria de ver essa manutenção, que continuasse a caindo, o Open Interest voltasse, eu acreditaria que nós poderíamos assim testar novas regiões aí mais acima. No entanto, o que eu acredito, e eu já trouxe aqui para vocês, os motivos de eu acreditar que existe ainda uma possibilidade do preço do Bitcoin cair um pouco mais é quando eu analiso esse gráfico. Eu vou começar pela parte do Price Action, na próxima parte eu vou mostrar as regiões de liquidez, então eu recomendo que vocês continuem aqui, porque eu vou mostrar as regiões de maior liquidez aí do Bitcoin para estar buscando agora no curto prazo. Quando eu analiso aqui, primeiro ponto negativo, né? Eu vou analisar os tempos gráficos menores, porque nos tempos gráficos maiores as coisas não mudaram muito das últimas análises. Então, basicamente, nós precisamos de começar a ver uma mudança no preço agora, no curto prazo, nos gráficos menores, de 1 hora, de 4 horas, para começarmos a acreditar, quem sabe, numa mudança de tendência já no diário, no semanal e no mensal. E nós precisamos que o preço continue nesse movimento que estava de alta, mas a confirmação necessária a princípio no curtíssimo prazo, quando nós analisamos, vamos começar pelo 1 hora. 1 hora, o Bitcoin perdeu essas médias desse período no 4 horas, isso não é bom, nós precisamos que o preço se mantenha acima desse gráfico, dessa linha de 200 períodos de 1 hora, isso aqui nos dá uma saúde para o preço, nos dá uma força para o preço continuar a subir, e ele, quando o primeiro sinal de alerta que acende, a perda dessas médias nesse período de 1 hora. Então, não foi confirmado ainda, não formou de fato um pivô de baixa, né? O que seria a confirmação. Eles precisariam de perder esses fundos aqui dos 89 mil dólares e 500, mais ou menos, não foi o que aconteceu, mas ele está brigando nessa região. Então, esse é o primeiro ponto que me chamaria atenção. Se o Bitcoin começar a perder essas regiões aqui dos 89 mil dólares, existe uma boa probabilidade de ele vir buscar essas regiões que eu deixei marcada aqui no gráfico de 88 mil e 700 dólares até a casa dos 88 mil mais ou menos, porque é a região que existe um gap do Bitcoin, um gap que ficou aberto, e nós sabemos que a grande maioria das vezes que esses gaps ficam abertos, o preço tende a buscar esse fechamento, né? E esse gap ocorreu aqui, nesse dia, por volta das 31 de dezembro, por volta de 1º de janeiro, 1º de janeiro, foi essa região aqui, se estabeleceu esse gap, e nós sabemos que existe sim uma boa probabilidade do preço voltar. Não quer dizer de fato que vai voltar agora, que vai fechar esse gap agora, mas quanto mais próximo nós ficamos dele, maior vai se tornando essa região magnética que tende a buscar o preço. Então, o Bitcoin, ele está próximo, e eu acredito sim que existe essa possibilidade de buscar essas regiões, até para fazer um movimento de flush, ali liquidando alguns apostadores ali de alta, né, de long, que entrou muito alavancado nesse último movimento de alta do Bitcoin, né? E o Bitcoin, ele estava nesse padrão de equilíbrio no 4 horas, ou até mesmo no diário, para ficar mais fácil, né? Podemos enxergar aqui no diário que ele estava nesse padrão nítido de equilíbrio, e após esse rompimento para cima, eu trouxe aqui já essa possibilidade, né? Que o Bitcoin, na maioria das vezes, esses ativos tendem a se lateralizar e eles buscam liquidez para ambos os lados. E nessas regiões abaixo aqui, próximo aqui dos 85 mil dólares, 84 mil dólares, existe muita liquidez já nos mercados, né? Se eu analisar aqui o mapa de liquidação do CoinGlass, que eu vou mostrar para vocês na próxima parte do vídeo, mostra que aqui tem muita liquidação, né? Um movimento de liquidação em massa que aconteceria se o preço voltasse para essas regiões. Então, o preço tende a buscar liquidez para ambos os lados quando ele está nessa lateralização, né? E ele buscou liquidez nas regiões acima dos 94, e eu acredito sim que existe essa possibilidade do preço voltar nessas regiões, um pouco mais abaixo, pelo menos até a casa aqui dos 86 mil dólares, 85 mil dólares, que seria basicamente essa busca de liquidez na parte de cima e na parte de baixo desse padrão gráfico, né? E aí sim, após ele captar liquidez nesses dois lados, ele poderia sim tomar uma decisão aí do próximo ponto em que ele fosse buscar, se de fato voltaria para as regiões dos 80 mil dólares ou se romperia os 94 mil dólares, e quem sabe voltaria assim a testar essas regiões dessas médias nesse período diário, que são para mim as médias mais importantes para a manutenção aí de um bull market, para a manutenção do preço, né? Que aí é uma região mais acima que ainda estamos um pouco distante. E quanto mais tempo o Bitcoin passar
nessas regiões aqui, ó, abaixo dos 91 mil dólares, maior vai entrando a probabilidade do Bitcoin voltar a essas regiões abaixo, porque ele forma essa bandeira de baixa aqui no diário, né? Essa retração de Fibonacci eu traço ali desde a parte do topo, né? Desse topo aqui abaixo das médias desse período, né? Do último topo que o Bitcoin fez, né? Pequeno topo, né? Ele veio aqui, retestou as médias e perdeu os fundos anteriores e veio buscar esses fundos. Então, o último movimento de queda do Bitcoin, essa retração, quando eu traço uma retração de Fibonacci, para estancar toda essa sangria, o Bitcoin precisaria formar um pivô de alta acima dos 97 mil dólares, né? E já ali ele já encontraria resistência com essas médias nesse período. Então, de um modo geral, está uma situação bem complicada com o Bitcoin, porque ele tem regiões de dificuldade de preço, né, a ser rompida nos próximos dias. E quanto mais tempo ele permanece abaixo dessa retração de 0,3 8,2 maior vai entrando a probabilidade de ele vir retestar esses fundos, quem sabe em um cenário mais dramático, na casa dos 80 mil dólares, ou quem sabe até perder, porque se de fato o Bitcoin não encontrar força nessa região, não entrar, né, houver uma entrada de open interest, como eu já tenho trazido, se os grandes players não voltar a se interessar em um movimento de compra agora no curto prazo, o preço, existe uma boa probabilidade de ele não só buscar essas liquidez, mas quem sabe até perder esses fundos. Por isso que é muito importante você ter uma gestão de caixa, uma gestão de risco. Eu, particularmente, estou pouco exposto no mercado, eu estou pelo menos agora com 25 a 30% de exposição em um trade que eu estou, inclusive em Solana, Bitcoin e Ethereum que eu estava exposto, eu realizei nas regiões que eu gravei o vídeo, postei nas minhas redes sociais, eu avisei que eu estava abrindo mão daquelas posições de trade também, e eu tenho um bom capital para, se caso o Bitcoin vir buscar esses fundos novamente ou voltar a perder esses fundos, eu poder fazer novos aportes de investimento aí para o longo prazo. No longo prazo, eu gostaria de estar comprando Bitcoin em um cenário. Nesse cenário, eu até pausei um pouco o vídeo para deixar um gráfico um pouco mais clean para vocês, mas eu gostaria de estar, basicamente esse gráfico é o de 3 meses. Esse gráfico ele mostra desde a tendência que iniciou lá no início de 2023, né? Basicamente ele mostra a tendência desse todo esse movimento explosivo que o Bitcoin teve, bonito aí, né, de valorização aí de mais de 700%. Eu fiz um bom preço médio, o preço médio estava na casa dos 24 mil dólares. Eu pude multiplicar meu capital aí em pelo menos 4, 5 vezes, por isso que eu recomendo fortemente, né, que vocês foquem no longo prazo, que o objetivo é sempre focar no longo prazo, que na maioria das vezes o longo prazo vence o curto prazo, que é muito ruído, né? Todas essas notícias que eu vou trazer para vocês aqui é importante para quem opera trade, para quem gosta de fazer um dinheiro ali no médio prazo, no curto prazo, médio prazo, mas no longo prazo a maioria das vezes isso não altera os fundamentos do Bitcoin, a maioria das vezes isso daí não altera os seus investimentos de longo prazo. Então eu recomendo fortemente que vocês foquem no longo prazo, não dê ouvido aos gurus que vendem fórmulas mágicas no mercado, porque a maioria das vezes estão vendendo uma mentira, estão vendendo uma enganação para você, mas se você focar no longo prazo com uma forma inteligente, uma forma segura, a probabilidade de você ter resultados significativos no mercado, principalmente de criptoativos, é muito grande. Mas se você quiser enriquecer da noite para o dia, operar muito alavancado, infelizmente você está se expondo aí ao fracasso, à miséria, à ruína, e existe uma boa probabilidade aí de você perder dinheiro. Então, faça um aporte focando no longo prazo, foque no longo prazo, e na maioria das vezes você terá bons resultados. E para mais insights como esse, já se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações, me siga lá nas redes sociais, porque aqui eu posto análise gráfica com frequência, de uma forma responsável, de uma forma também realista, e eu sei que realmente, infelizmente, isso não vende, porque a maioria das pessoas querem o almoço grátis, né? Mas não é o que eu oferto aqui, o que eu oferto aqui é a realidade, é o mundo real, mas é uma forma segura e que no longo prazo certamente você vai vencer. Então vamos lá, sem mais enrolação aqui, onde eu gostaria de estar comprando novamente no longo prazo? Nota que, se analisar no tempo gráfico de 3 meses, o Bitcoin fez uma retração perfeita. Ele está nas regiões aqui do 0,382 e encontrou força ali. Então, o primeiro ponto ali, que de fato foi negativo, é que perdeu essa última vela, né? Que era aqui dos 107 mil dólares, em um tempo gráfico de 3 meses. Isso é negativo. Note que desde a tendência de alta, o Bitcoin só veio fechando velas acima da última vela, né? Nunca fechou abaixo, igual aqui aconteceu, ele não fechou abaixo desse pavio, não fechou abaixo desse pavio, ele teve força e retomou, não fechou abaixo desse pavio, e aqui, dessa vez, o preço teve uma queda bem forte e fechou abaixo. Então isso é muito ruim, sim, de fato, mas ainda estamos bem confortáveis, estamos trabalhando ainda em uma bandeira de alta no 3 meses, né? Então isso é positivo. Eu voltaria a querer comprar Bitcoin no mínimo, na casa dos 80 mil dólares, se os indicadores de sentimento me permitissem, e eu analisaria ali o movimento dos indicadores de sentimento e eu voltaria a comprar. E o cenário mais importante mesmo, melhor, seria na casa de 70 ou até mesmo abaixo dos 60 mil dólares, que seria essas retrações perfeitas de Fibonacci aqui. Essa região, toda essa região seria regiões importantes para estar fazendo compra, e entraria em confluência também com essas médias desse período do semanal, né? Essas médias desse período do semanal, historicamente, elas tendem a ser bons pontos de compra do Bitcoin, é o que aconteceu aqui lá em 2022, né, que foi todo o ano de queda que o Bitcoin se acumulou e depois retomou. Então eu gostaria de voltar a comprar mesmo, focando no longo prazo, mas para essas regiões. Era o que seria a minha estratégia.
Então, trazendo agora para um tempo gráfico um pouco mais curto, né? Todo esse movimento que eu trouxe de lateralização, que o Bitcoin tende a buscar essas regiões abaixo. Por que que eu acredito nisso, que existe essa possibilidade? Quando eu analiso aqui o CoinGlass, ele mostra basicamente um mapa de liquidações, né? Onde o preço tende a ser atraído, onde o preço tende a ser buscado, porque existe uma concentração de dinheiro, um calor, né? Como é mesmo utilizado o nome da ferramenta mapa de calor de liquidações, na Binance, né, que basicamente é a corretora que rege o mundo aí. E existe um calor muito grande nessa região aqui dos 86 mil dólares, assim como tem aquele gap nas regiões que eu já trouxe para vocês um pouco acima. O gap ele está na casa dos, deixa eu confirmar com vocês, onde está o gap? Gap do Bitcoin, o gap do Bitcoin, ele está aqui na casa dos 88, né? 88, dos 88.700 até os 88. Então tem um gap importante ali e é mais abaixo, nos 86 mil dólares, tem muita liquidação. Isso aqui é no tempo gráfico de 3 meses. Eu teria aqui pelo menos aqui meio bilhões em liquidação de longs, né? Pessoas que estão apostando no long agora no Bitcoin. Eu consigo encontrar também essa correlação, eu consigo encontrar também quando eu analiso esse outro gráfico aqui, ó, esse gráfico mostra alavancagem até 100 vezes, ó. E basicamente eu vou deixar aqui só as alavancagens de 50 e 100 vezes, né? Não, na verdade eu vou deixar de todos, ó, de 10, 25, 50 e 100. Se o Bitcoin voltar para essas regiões 86 mil dólares, eu tenho basicamente aqui, ó, 2,9 bilhões em liquidação de long. Pessoas que seriam liquidadas, que estão alavancadas em até 100 vezes. E nas corretoras, nas maiores corretoras, na Binance, OKX, Bybit, se ele voltasse também para essas regiões, eu teria quase 7 bilhões em liquidações nessas exchange. Então, existe um interesse, ao meu ver, do smart money, né, do dinheiro inteligente, em que o preço volte a buscar essas regiões, que seja agora ou que seja após um novo movimento de alta, até a casa dos 94 mil dólares, quem sabe um pouco acima, mas eu acredito que existe sim um interesse e existe a probabilidade, uma possibilidade que isso aconteça. Se de fato não acontecer, eu vou estar feliz porque eu estou posicionado em Solana e eu vou poder surfar um movimento de alta, um trade interessante. E se de fato não acontecer e voltar para essas regiões, eu também vou estar feliz porque eu vou ter um capital para estar fazendo compras, né, para o médio prazo, quem sabe para um trade, fazendo um movimento de bottom fishing, um movimento de queda do ativo. Então, nota-se que não se trata de você estar certo, de você estar errado, se você saber se o preço vai subir ou se ele vai cair. Você basicamente tem que ter uma tática clara de aportes para aportar em movimentos de alta e movimentos de baixa. Simples assim, compre aos sons de canhões, venda aos sons de violino, é o clichê do mercado que eu sempre trago aqui, mas infelizmente isso, a grande maioria das vezes as pessoas não utilizam isso ao favor, né? O medo e a ganância, o pânico e a euforia ao seu favor. Então, para finalizar o vídeo, eu vou estar trazendo aqui essas regiões, essas notícias que estão sendo divulgadas, né? Basicamente, isso daqui é a notícia do Donald Trump, que ele afirmou, né, que ele já tem o presidente do Fed que ele escolheu, né? Ele vai divulgar, segundo o site do Polymarket, pelo menos. Vamos analisar aqui, Trump, por volta. Tá, a grande maioria das pessoas acredita que até 31 de janeiro, 85% das pessoas acredita que o Donald Trump já vai anunciar o seu próximo presidente do Fed, né? Ele deixou bem claro aqui que já tomou a decisão, isso é uma entrevista que ele deu, e o Infomoney divulgou ontem. Ele falou que o Kevin Hassett é um cara que está de acordo com a ideia dele, né? Mas certamente é uma das pessoas de quem eu gosto, mas ele não quis dizer se será de fato o Kevin Hassett. Pelo site Polymarket, uma coisa interessante, está dizendo aqui, pelo menos as pessoas ainda estão na dúvida, mas o Kevin Hassett estava ganhando acima de todos. Agora tem o Kevin Rush, ele está com 41% das pessoas aí acreditando que será ele. Basicamente, ao meu ver, não faz muita diferença, sinceramente, né? Após o Donald Trump escolher, ainda precisa ainda de ser passado ali pelo Senado, né? A aprovação, ele passa por uma sabatinada e depois a possível aprovação. Eu acho, né? Acho bem pouco provável o Donald Trump escolher alguém e o Senado não aprove, né? Não sei se seria provável, né? Ou se é possível. É possível, mas não é provável. Então, basicamente, o Trump vai colocar quem é alinhado com as ideias dele. Ele já deixou claro isso. Eu trouxe em outros vídeos anteriores, que ele vai trazer, colocar quem é alinhado com as ideias dele. A ideia dele é corte de juros. Ele já falou que o Jerome Powell está atrasado, e diversas vezes também, para quem acompanha o canal, eu sempre trago aqui essas trocas de farpas dos dois. E ele vai colocar alguém que é mais alinhado com corte de juros. Basicamente, o mercado está precificando aqui, né? Eu postei isso nas minhas redes sociais também, hoje, inclusive, que o primeiro trimestre não vai ter corte. Em janeiro, 97% das pessoas acreditam que não haverá. E em março, 70% quase acredita que não haverá, assim como também em abril. Então, o primeiro trimestre, quiçá o primeiro semestre, as pessoas já acreditam que não haverá o corte de juros. Isso, ao meu ver, é bom, porque as pessoas estão muito negativas e agora, por exemplo, o Bitcoin está na casa dos 92 mil dólares ainda. Então, todo esse movimento negativo
pode acabar sendo positivo para o Bitcoin, porque se a grande maioria das pessoas mudarem, se de fato nós começarmos a ter dados importantes sobre o mercado de trabalho, como hoje mesmo veio abaixo já do esperado, né? O mercado de trabalho hoje veio abaixo do esperado, analisando aqui, ó, calendário econômico, o mercado de trabalho ele veio abaixo do esperado, então tudo isso pode sim colaborar em um possível corte de juro, né, quem sabe ainda do Jerome Powell nesse mandato dele ainda, né? Ou no mais tardar no início do mandato do novo presidente que será anunciado ainda, e provavelmente ele vai dar início aí em maio. Então tudo isso aí já são fatores que podem estar antecipando um 2026 positivo. Eu trouxe aqui também o fato do Bitcoin estar extremamente desvalorizado em relação aos grandes outros ativos aqui, como o ouro, né? O ouro está muito mais valorizado que o Bitcoin. E esse gráfico do ouro frente ao Bitcoin, ele está, ao meu ver, muito alavancado, está muito mais valorizado do que o Bitcoin, e isso existe sim a possibilidade dessa remoção do dinheiro do ouro, como da prata, que está renovando as máximas históricas também. A própria Nasdaq também, ela está muito valorizada em relação ao Bitcoin. O Bitcoin está nessas regiões aqui, ó, que tende a buscar força, né? Esse gráfico é o gráfico que representa o Bitcoin frente à Nasdaq. Então, essa região aqui é uma região que o Bitcoin tende a encontrar força frente a esse ativo e poderia trazer uma valorização do Bitcoin aqui em relação a esse ativo aí, pelo menos aí de 60% a mais, né? Se ele encontrar força nessas regiões aqui que historicamente acabou encontrando, né, no longo dos anos. Então, eu acredito, eu já trouxe isso aqui para vocês, e eu já trouxe alguns outros vídeos que existe sim a possibilidade de todo essa alta histórica do ouro, a alta histórica da prata e essa supervalorização também do S&P, praticamente esses três ativos aí, esse conglomerado de ativos, esses outros dois ativos, estar sobrevalorizado em relação ao Bitcoin, isso é muito positivo, porque quando voltar um movimento de alta do Bitcoin, eu acredito que todo esse dinheiro que está alocado nesses locais, nesses ativos mais estáveis, mais seguros, vão passar para os ativos de risco, né? E o Bitcoin é um dos que vai se beneficiar com isso. E isso pode ser alinhado com um cenário mais expansivo, econômico dos Estados Unidos, com possíveis cortes de juros em 2026, com o presidente do Fed mais alinhado a isso. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Agora, no curto prazo, está um pouco complicada a situação, mas se focar no médio e longo prazo, eu acredito que estamos em regiões extremamente importantes e estamos em regiões de oportunidade no Bitcoin. Legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, isso me ajuda demais. Vocês não têm noção o quanto isso vai me ajudar. Então, eu peço que vocês não custa nada, mas para mim vai me ajudar muito. Então, deixa o like aí e se inscreve no canal e acompanha nossas análises diárias aí. Não se esqueça também, se inscreva nas minhas redes sociais, me siga nas redes sociais. Legal? Então, a gente se vê numa próxima análise.